Olá! No episódio de hoje do Claramente eu vou falar sobre a importância de desaprender o que você aprendeu de errado até aqui na vida que esteja afetando o seu comportamento. A vida nos ensina muitas coisas e a forma que temos de aprender é com a experiência, acertando e errando, caindo e levantando. É assim com todos nós. Também é verdade que muitas coisas que aprendemos são equivocadas e é preciso fazer um ajuste e às vezes até uma mudança radical para que a nossa saúde mental melhore e com isso os nossos relacionamentos também. É por esse motivo que eu pensei em compartilhar com você algumas ideias que podem lhe ajudar a mudar a forma de pensar, caso seja necessário, para uma nova maneira de refletir sobre você, como você se relaciona consigo mesmo, com os outros, com a vida e com Deus na sua vida espiritual pessoal. As crianças, ao crescerem na família de origem, aprendem a se comportar com os pais, com os irmãos e outras pessoas que convivem ali com ela e têm influência sobre elas. As crianças vão adotando uma maneira de funcionar que pode ser boas e ruins porque copiam não só características positivas dos seus familiares, mas infelizmente as negativas também. A forma de pensar, sentir e de se comportar que foi aprendido com os familiares na infância e adolescência é trazida para a vida adulta e a maneira como nos relacionamos hoje no ambiente familiar e social tem forte influência absorvida do que vimos em nossos pais e pessoas influentes ao longo dos primeiros anos da infância. Vamos ver um exemplo do que eu estou falando. Vamos supor que você foi criada por uma mãe autoritária, nervosa e abusiva verbalmente, ou foi criada por um pai que falava alto e que não respeitava os filhos e nem a esposa, e ter prometido a si mesmo, você prometeu a si mesma que nunca iria agir dessa maneira com seus filhos. Muitos indivíduos prometem que quando ao crescerem, se casar e tiver filhos, jamais irão fazer com os filhos o que foi feito com eles e que era desagradável e produzia sofrimento, medo, tristeza e ansiedade. Os anos passam, você cresce, se torna adulto, se casa, surgem os filhos e quando você abre os olhos, está repetindo o mesmo papel negativo que via na sua mãe, no seu pai ou nos dois. Você não havia prometido não fazer essas mesmas coisas que fizeram com você e que eram ruins? Quando um pai ou mãe percebe que está repetindo com seus filhos aquilo que detestava que seu pai ou mãe fazia e não fica justificando seus erros, essa percepção pode ser dolorosa. Primeiro porque ao observar que você repete com seu filho alguma coisa ruim que seu pai ou mãe fazia com você, esta lembrança pode trazer de volta a dor emocional lá do passado. E segundo, pode doer porque você vê que está produzindo essa mesma dor num filho ou filha que você ama. Mas é importante perceber esse erro porque como consertá-lo se não olhar para ele e admitir que está errando, não é? Só se pode mudar em seu comportamento o que você percebe em si mesmo. Pena que muitos evitam dar uma olhada para si e ver como funciona com a pessoa. E que bom que alguns fazem esta autoanálise, passam a enxergar seus erros de conduta e fazem esforços para mudar. A gente muda quando a gente muda. Dar essa olhada para nós mesmos e perceber erros em nosso jeito de ser pode ser desagradável caso você queira a verdade sobre seu comportamento, em vez de ficar na negação e sempre justificando. Por exemplo, suas explosões emocionais com seu cônjuge ou com seus filhos e talvez com outras pessoas, ou sempre tentando justificar seu jeito acomodado, seu ciúme excessivo ou outro defeito de caráter. Qualquer pessoa precisa querer a verdade para obter cura emocional. Sem verdade não tem cura pessoal, familiar, social ou espiritual.
E o desejo da verdade precisa ser cultivado porque é aprendido mais do que herdado. Pelo fato de que todos nascemos com egoísmo em nossa estrutura de caráter, então precisamos lutar de forma ativa e conscientemente contra isso e desejar buscar, entender e praticar a verdade sobre o melhor comportamento pessoal que podemos ter. Não existe nenhum remédio de farmácia, natural ou sintético, que faça isso por você. Se você, então, observa que repete com seus filhos os erros que detestava no comportamento de seu pai ou de sua mãe, ou dos dois, e que eles tinham com você e seus irmãos, a solução é desaprender o que foi aprendido de errado, de disfuncional. Muito da obtenção de um comportamento saudável tem que ver com desaprender antigas formas de funcionar como pessoa, com você mesmo, com os outros, com a vida e com o Deus da sua concepção. Desaprender dói a princípio porque significa que você está percebendo comportamentos errados em si e porque agir de forma diferente requer esforço, consciência, propósito e ação contrária ao habitual. Não é natural e fácil desaprender. O mais fácil é negar erros de conduta e tocar a vida para frente sem se importar de que forma isso prejudica a você e aos outros. Para desaprender e aprender nova e melhor maneira de funcionar com pessoa, é preciso pensar sobre como têm estado seus relacionamentos em geral. As pessoas gostam da sua presença? Você percebe se quando você vai se dirigir a um familiar, ele fica tenso? Como você acha que as pessoas se sentem quando você está por perto? Existem pessoas que gostam de te chamar para um passeio, para lanchar fora, ou você se sente sozinho, sozinha? Pensar nessas coisas ajuda a melhorar a compreensão do seu comportamento e assim entender o que está bom e o que não está e que precisa mudar para melhorar seus relacionamentos. Eu estou falando em pensar sobre si mesmo, mas é verdade que a maneira como a sociedade funciona, especialmente nos meios de comunicação, conspiram contra você pensar. Querem evitar que você pense. A mídia quer pensar por você, ela quer que você pense o que ela pensa. As filosofias que fazem parte do pensamento pós-moderno pregam que o mais importante é como você se sente em relação a qualquer coisa. Se você se sente bem, então está tudo certo. Você consegue ver o perigo disso? A verdade não é que a palavra final de nosso comportamento tem que ser o sentimento. O sentimento flutua e pode nos enganar. O sentimento depende do pensamento, consciente ou não, e se seu pensamento for distorcido, fora da realidade, o sentimento deverá ser também errado, ainda que possa ser prazeroso. A saúde não pode ser baseada no que te faz sentir bem. Você pode se sentir bem se embebedando ou usando drogas ilícitas, mas isso está destruindo a sua saúde. A saúde mental está muito relacionada não só com desaprender a forma de pensar distorcida para adotar a saudável, mas também evitar aprender errado. Saúde mental tem que ver com questionar seus sentimentos perturbadores com você mesmo, e seus relacionamentos e ver se eles não estão empurrando o seu comportamento para repetir o que você sofria lá atrás na sua infância com seus pais, por causa das atitudes de falta de equilíbrio emocional deles. Usando o mesmo exemplo que eu já comentei antes, você pode explodir hoje com facilidade com sua família atual, porque a sua mãe explodia com você, com seus irmãos e com seu pai. O modelo ruim da sua mãe do passado acaba prejudicando o seu relacionamento familiar hoje, sempre que você se deixa levar por esse aprendizado errado que teve com ela. Isso, então, precisa ser desaprendido.
caso você queira se dar melhor com as pessoas e ter serenidade. As pessoas podem pensar e se perguntar: temos que repetir o que aconteceu em nossa família de origem na família atual? A resposta é que não existe uma obrigatoriedade de repetirmos o que não foi bom e que copiamos de quem nos criou. Também faz parte da resposta a verdade de que esta cópia é poderosa e é fácil repetir hoje o que aprendemos com nossos pais ou quem cuidou de nós lá atrás. A tendência maior é repetir o bom e o ruim aprendido lá atrás na nossa vida. Quer saber alguns passos que podem ajudar a evitar repetir a história ruim do passado? Os passos são simples e eficazes. A mudança passa por lembrar o que aconteceu em toda a sua infância, observar a si mesmo com sinceridade, tomar decisões firmes de mudança e treinar conscientemente o novo comportamento escolhido. Lembrar do que aconteceu em sua infância, em sua família de origem, a forma como funcionava a sua família, seus pais, você, seus irmãos, se havia algum diálogo, seus pais compreendiam seus sofrimentos ou eles eram frios e sem muito contato físico, como abraçar e beijar, como é que era isso? Eles depreciavam ou elogiavam os filhos? Você era um filho ou uma filha preferida de um deles? Ou era o patinho feio e se sentia rejeitado ou rejeitada? Seu pai ou sua mãe gritava com você? Pensando nessa dinâmica de sua família de origem, você pode entender por que age do jeito que age com seu esposo, com a sua esposa e com seus filhos hoje. No segundo passo, que é observar com sinceridade e honestidade o próprio comportamento para ver se ocorre a repetição de atitudes desagradáveis que você jurava que não queria ter com as pessoas, especialmente com seus filhos, então o exemplo é o seguinte: sua mãe gritava com você porque ela era nervosa e você se pega gritando com seus filhos sem justificativa. Acontece isso? Lembre-se de que seu marido ou sua esposa e seus filhos não têm culpa do que aconteceu com você lá na sua infância. Ao perceber seu comportamento destrutivo herdado e aprendido, decida lutar para mudá-lo, por ver que ele está destruindo relacionamentos e pode estar afastando as pessoas de você. O quarto passo, então, é treine conscientemente um novo comportamento saudável que é contrário ao que você havia aprendido na sua infância. Então agora é hora de desaprender. Não temos o direito de estressar a vida das pessoas ao nosso redor por causa de nossos conflitos pessoais originados lá no nosso passado. É difícil mudar, mas tem jeito, especialmente pedindo ajuda de Deus. Evite os modelos disfuncionais de comportamento que a mídia despeja cada dia por vídeos, novela, revista, filmes de outras formas. O melhor comportamento a ser copiado é o de Jesus Cristo. Portanto, leia os evangelhos, observe como Jesus agia com as pessoas e lute para fazer o mais parecido possível. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero você aqui no próximo Claramente. Até lá.